Fala galera, eu sou o professor Renê e hoje eu vou ajudar vocês a entenderem e finalmente descobrirem, afinal, você veio ou não do macaco? Nós viemos ou não do macaco? Será que eu sou um macaco que sofre escutando Marília Mendonça? Será? Será? Será que eu sou um macaco que sabe dançar forró? Ou não? Hoje, nessa videoaula, você vai entender tudo. Será que se nós viemos do macaco, Deus existe? Mas primeiro eu quero que você pense e raciocine. Meu Deus, será que eu vim do macaco? Todas essas dúvidas e muito mais você vai aprender só aqui na nossa videoaula. Então se liga no canal e já vai colocando o dedo no like. Então vamos para a nossa videoaula. Então vamos lá, galera, vamos iniciar a nossa videoaula. A primeira coisa que você pensa quando alguém fala evolução humana, eu tenho certeza absoluta que a primeira coisa que você pensa é nessa imagem. Essa bendita imagem que você digitando no Google, evolução humana, ela é a primeira que aparece. E a primeira coisa que eu quero falar para você é, esqueça essa imagem porque ela está errada. A evolução humana não acontece dessa forma. Ela não é um processo, pessoal, contínuo, um processo linear que as pessoas acham muitas vezes, eu fico imaginando, mais ou menos assim. Era um macaco que estava lá na floresta, lá muito de boa, e de repente ele disse: Caramba, tá muito chato aqui viver nessa árvore, velho. Eu acho que eu vou descer e vou virar um ano, beleza? Eu vou desfrutar da minha vida de um outro jeito. Ele pegou e foi começando a ficar em pé. Não é assim, pessoal, não é. Então vamos entender como foi que aconteceu esse processo de evolução. Voltem que deu merda. Nada contra quem gosta do resultado, só para deixar claro. Então vamos lá. Primeiro, para entendermos como aconteceu a evolução do homem, vamos entender o que é evolução. O conceito de evolução é o processo de variação e adaptação de populações ao longo do tempo, certo? Então vamos lá. O que é evolução em outras palavras? Evolução é mudança. Para que uma espécie evolua, ela precisa automaticamente mudar. E esse processo de modificação e de mudança ele vai acontecer ao longo de milhares e milhares de anos. A evolução ela não acontece da noite para o dia, certo? Se você, por exemplo, vamos supor que você acredita que o homem veio do macaco. Se você começar a criar um macaco no seu quintal e você achar que ele daqui um mês, 2 meses vai se transformar em um homem, você vai morrer esperando isso, não vai acontecer, beleza? Porque a evolução ela acontece ao longo de milhares e milhares de anos, certo? E ela é populacional. A gente vai entender melhor isso daqui a pouco, certo? E como se dá esse processo de evolução nas espécies? Não é quando uma espécie quer que ela evolui, tipo assim, tá muito chato ser um cachorro, eu vou evoluir para um negócio aqui mais diferente, tipo Pokémon, sabe? Não é assim. Então, como é que acontece o processo de evolução das espécies? Ela acontece por meio da seleção natural. E o que seria a seleção natural? É o processo em que o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados às características do meio em que eles vivem. O que é isso, René? Em nome de Jesus. Vou explicar. Seleção vem de selecionar. Muito bem. Natural vem de natureza. É quando a natureza seleciona os mais aptos a estarem naquele ambiente. Como assim, René? Ela não vai selecionar o mais forte ou o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Um exemplo bem clássico para a gente entender como um ambiente seleciona uma espécie é o exemplo das girafas. Ao longo de milhares e milhares de anos atrás, existiam girafas de pescoço pequeno e girafas de pescoço longo, certo? Essas girafas de pescoço pequeno se alimentavam das partes mais baixas das árvores ou de árvores pequenas. Já as girafas de pescoço longo elas se alimentavam das copas das árvores. O que aconteceu? Ao longo de milhares de anos, essas árvores de pequeno porte, elas se extinguiram, restando somente as árvores de grande porte. Quem se extinguiu junto com essas árvores? Isso mesmo que você pensou. As girafas pequenas, as girafas de pescoço pequeno. Por quê? Se elas se alimentavam das árvores de pequeno porte, elas se extinguiram, as girafas de pequeno porte também foram junto. O que aconteceu? O ambiente selecionou a espécie mais adaptada, os indivíduos mais adaptados, consequentemente, a girafa de pescoço longo. Então, isso é seleção natural. É quando
O ambiente, a natureza, seleciona os indivíduos mais adaptados a estarem dentro daquele ambiente que possui determinadas características. Beleza? Vamos lá. Os primatas, que é um grupo de indivíduos que o ser humano está inserido dentro dele juntamente com os outros primatas, por exemplo, os chimpanzés, eles apresentam uma série de tendências evolutivas, que é a vida arbórea, viver em árvores, certo? Evolução da mão, você vai perceber que ao longo dos anos, particularmente os seres humanos, as suas linhagens antecedentes, elas houveram uma modificação na sua estrutura anatômica das mãos, a gente vai perceber isso. Cuidado da prole, que é cuidar dos filhotes, e visão estereoscópica, que é a visão 3D, vê em 3 dimensões. E a bipedia, certo? Das principais características do ser humano, que possui mãos livres e a capacidade de carregar filhotes, isso lá atrás nos nossos ancestrais, certo? Eu queria também citar nessa aula que nós possuímos, para comprovar que a nossa espécie evoluiu, semelhanças com os nossos parentes mais próximos, principalmente com os chimpanzés. Nós compartilhamos até 99% do nosso DNA com o DNA de um chimpanzé. Além disso, nós possuímos semelhanças anatômicas e fisiológicas. Observem os pés e as mãos de um orangotango, do chimpanzé e do gorila, e também do homem. Observe que, apesar das nossas serem diferentes da deles três, observe que elas possuem sim semelhanças, mostrando que nós sim possuímos, além de características moleculares, anatômicas e fisiológicas semelhantes aos nossos parentes. Calma, Renê. Quer dizer que eu vim do macaco? Eu sou um macaco? Eu não acredito. Eu sempre pensei que eu vim de Adão e Eva. Calma, calma, calma. Calma que eu vou explicar. Filogenia do ser humano. O que é a filogenia? É a área da biologia que vai mostrar o grau de parentesco do ser humano e qual é os seus possíveis parentes ao longo da evolução. Então vamos lá. Primeiro, esqueça essa imagem. Em nome de Jesus, toda vez que você vê essa imagem, queime, rasgue, faça qualquer coisa, menos acreditar nela, certo? Porque não foi um macaco que foi se transformando no homem, beleza? Eu quero que você tenha isso em mente, que a evolução é isso que você está vendo. Esse cladograma, certo? O cladograma é uma representação esquemática do grau de parentesco entre espécies e como elas evoluíram. Eu quero que vocês vejam a evolução não como uma linha reta em que uma espécie ela evoluiu para se tornar outra, mas eu quero que você veja a evolução como uma árvore em que nós temos o tronco, que seria a espécie ancestral, e que a partir daquela espécie ancestral surgem os galhos, surgem as outras espécies, certo? Na evolução não é um indivíduo que exatamente se transforma em outro, mas existem ramificações, e essas ramificações vão dando origem às novas espécies. Renan, eu não estou entendendo. Calma, você vai entender agora. Eu quero que você veja os nossos parentes mais próximos: chimpanzé, gorila e orangotango. Vamos lá, vamos entender. Muitas pessoas pensam que a nossa evolução foi assim. Existia um macaco, tinha um macaco lá, de boa, macaco, né? Aí ele do nada disse: eu vou me transformar. Ele sofreu uma transformação e pá, virou o ser humano, que nós somos. Calma, galera. É por isso que as pessoas muitas vezes julgam a teoria da evolução, porque elas não conhecem o real significado do processo de evolução do homem, certo? Primeiro, porque a evolução ela não é um processo linear e contínuo, em que uma espécie está aqui e ela já vai evoluir exatamente para a próxima espécie. Não é assim. A evolução é um processo ramificado. Toda vez que você for lembrar de evolução, lembre como se fosse uma árvore. Um galinho cresce, que forma outro galinho, que forma outro galinho, que forma outro galinho. É assim que acontece a evolução, e não um animal que se transforma em outro. Beleza? Próximo passo. A evolução ela é populacional e não individual. Não adianta você criar um macaco no seu quintal esperando que ele se torne um homem. Ele não vai, até porque a gente não veio do macaco, já dando um spoiler. E nem qualquer outra espécie. A evolução ela é populacional, ela é um conjunto de organismos, milhares de organismos. Esses organismos eles adquirem características semelhantes, eles adquirem adaptações semelhantes que ao longo dos anos, essas adaptações vão fazer com que eles evoluam, mas isso pode colocar ano, não é da noite para o dia, beleza? Então, como aconteceu a evolução do homem? Vamos entender agora. Vamos imaginar
Imaginar não, foi assim que aconteceu. Existia uma população ancestral, um grupo de milhares de indivíduos, que a gente vai chamar de população ancestral. Eles viviam na floresta, que são os nossos parentes, certo? Comendo maçã, comendo goiabinha, comendo frutas, sementes, beleza? Tava tudo de boa. De repente, esse ambiente começou a mudar, certo? Começou a acontecer pressões seletivas. Essas pressões seletivas que aconteceram no ambiente foi falta de alimento, perda do habitat, o aumento da temperatura. Tudo isso fez com que esses nossos ancestrais, essa população ancestral, tivesse duas escolhas. Ou eles se adaptavam ou eles eram extintos. Beleza? O que aconteceu? Essa população teve que se modificar, teve que sair do seu habitat, teve que mudar o seu estilo de vida. E quando você muda, essas transformações ao longo dos anos promovem mutações que vão gerar novas espécies, certo? Então, o que aconteceu? Essa população ancestral, pessoal, acompanha o slide, ela se dividiu em dois grandes grupos, certo? Observem, cada pontinha desse cladograma, que eu já expliquei o que é, representa o surgimento de uma nova espécie. Então, nós tínhamos uma população ancestral que sofreu pressões seletivas ao longo de milhares de anos e essa população se adaptou e se dividiu em dois grandes grupos, o da esquerda e o da direita, correto? Essa espécie da esquerda, ela evoluiu, certo, ao longo de milhares de anos, também assim como a da direita, e deu origem a duas novas espécies. Normalmente, pessoal, em cladogramas, no processo evolutivo, uma espécie sempre ela se divide para formar duas novas espécies, beleza? Uma para o lado, outra para o outro, certo? Então, observe que essa espécie, cada pontinha representa uma espécie. Essa espécie aqui, ao longo de milhares de anos, evoluiu para formar mais duas novas espécies. Essa evoluiu para formar mais duas novas espécies, assim também como essa evoluiu para formar mais duas novas espécies. E olha aqui quem aparece, o homem. Observe onde é que está o homem. Observe como aconteceu o processo de evolução do homem. Não foi um macaco que se transformou no homem, mas um ancestral, um grupo de ancestrais que ao longo de milhares de anos, ao longo de várias ramificações, surgiu o homem. René, você disse que cada pontinha dessa representa uma espécie. E essas pontinhas que estão sem nome, quem são? Essas pontinhas aqui são outras linhagens parentes do ser humano que foram extintas. Espécies que não sobreviveram, espécies que não se adaptaram. O homem, por se adaptar melhor ao ambiente, às características que ele opõe, ele se adaptou. René, e esse cara aqui desse lado? Calma, vamos chegar lá. Toda essa galera aqui vai formar a linhagem do homem, beleza, pessoal? O que é a linhagem? Todos os nossos ancestrais, todos os nossos parentes. Desse lado aqui, olha quem vai aparecer. Linhagem dos chimpanzés macacos. Então é aqui que vem a resposta. René, eu e você veio do macaco? Não. Por quê? Observe. População ancestral. Essa população ancestral, ao longo de milhares de anos, ela deu origem, por um lado, à linhagem que ia formar os chimpanzés, que são os macacos, e por outro lado, essa população ancestral, ela deu origem a toda a linhagem do homem, que formou o homem aqui lá no finalzinho, evoluiu para ser o homem, certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Nós não viemos do macaco. Nós compartilhamos um ancestral comum aos macacos, ou seja, existia uma população ancestral que a partir dela, ao longo de milhares de anos, ela se dividiu e por um lado veio a linhagem dos chimpanzés, que evoluiu para formar os macacos, e do outro evoluiu para formar o ser humano. Então a gente não veio do macaco, a gente compartilha um ancestral comum, beleza? Então vamos lá. Observe a diferença entre a visão errada, que é o que muitas pessoas têm, que a evolução é linear, um macaco que virou um homem, para a evolução de uma forma certa, ramificada, em que havia um ancestral, esse ancestral ao longo de milhares de anos formou duas populações, que formou mais duas populações, e que assim foi se ramificando, por um lado a linhagem do ser humano e por outro a linhagem, dos chimpanzés, que são os macacos, beleza? Esse cara aqui, o Sahelanthropus tiandensis, chamado de elo perdido, ele possivelmente é justamente essa espécie que formava a população ancestral que, por um lado, dividia os homens e, para o outro, os chimpanzés, as linhagens, sempre. Lembre-se disso. Ele viveu aproximadamente entre 6 a 7 milhões de anos atrás e ele iniciou essa transição. Lembre-se, esse cara aqui foi o cara que iniciou o processo
de evolução do ser humano. Ah, Renan, então ele daqui já virou um ser humano? Não, não é assim. Lembre-se que a evolução é um processo de ramificação. Então, essa espécie que iniciou o processo em que ela, para um lado, essa população que formada por Sahelanthropus tiandensis, de um lado, essa população se dividiu, que iria formou a linhagem do ser humano, e para o outro lado, formou a população dos macacos chimpanzés. Então, a gente não veio do macaco. A gente compartilha o ancestral que deu origem tanto à nossa linhagem quanto à linhagem dos macacos, certo? Os nossos ancestrais primitivos viviam nas florestas sobre as árvores. Então, o que fez eles descerem e habitarem um ambiente terrestre e posteriormente evoluir? Processo de desertificação, consequentemente a redução de suas fontes energéticas, frutas e flores principalmente. E como eu já citei, ou eles se adaptavam ou eles eram extintos. Essa espécie, Sahelanthropus tiandensis, certo? Ele iniciou o processo de transição de onde eles moravam, na floresta, para a savana, para que pudesse esse grande grupo se dividir em dois grandes grupos e pudesse evoluir, certo? A partir do Sahelanthropus tiandensis surgiram as linhagens seguintes que posteriormente, ao longo de milhares de anos, evoluiria para o surgimento do homem. Essas outras linhagens, lembra daquele cladograma que uma espécie originava outra, que originava outra? São essa galera aqui, ó, pessoal. Os Australopithecus sp, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo heidelbergensis e o Homo neanderthalensis, beleza? Então, esse conteúdo aqui sobre as linhagens eu vou abordar em outra aula, porque senão essa vai ficar muito longa, beleza? Isso é um detalhe importante, eu vou deixar para debater na próxima aula. Você acreditar que você evoluiu não significa que você seja ateu, certo? Há um momento para ser cientista e há um momento para você ser e acreditar na sua crença, beleza? Então, você acreditar na evolução não necessariamente quer dizer que você seja ateu, mas esse debate vai ficar para a próxima videoaula. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, beleza? Valeu e até a próxima videoaula.